Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, né? A mídia está se rendendo ao time do Botafogo, falando muito aí sobre essa classificação do Botafogo e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Amor, a gente tá na final da Libertadores da América, esse Botafogo, esse botafoguense, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, agora com mais seriedade aqui pra gente comentar desse jogo. Esse botafoguense que merece estar nessa final, que já sofreu tanto em sua vida e sofreu tanto para chegar até essa final. A trajetória do Botafogo não foi fácil, não foi limpa até aqui. E limpa foi, não foi fácil. Não foi... e a gente pensa que até quando... Eu falei isso ontem aqui, Pedrosa. Até quando é o 5-0... Gente, sem querer eu tô de azul hoje, hein? Que loucura! Não entenderam, né? Não. Azul? Quem é azul no Brasil? Cruzeiro. Sem Vai pegar querer. o Galo? Mas tu tá mais pra Grêmio do que Cruzeiro. Não, tô não. Mas Isso aqui é azul e muito preto. Cruzeiro. Não, isso aqui é muito Cruzeiro. Aqui, ó, voltando. Se você parar pra pensar, nem quando foi 5-0, o Lucas Pedrosa, 5-0, o Botafoguense teve tranquilidade e paz. Ontem eu tava quase morrendo, mas o meu pai disse uma coisa pra mim. Fernanda, o Arthur tinha uma estratégia e a gente conseguiu enxergar ela. Se as pessoas concordam ou não, ele conseguiu cumprir ela de forma excelente. Qual era o objetivo dele? Se classificar, não importa se jogar o bonito ou não futebol, Lógico. se classificar e não perder os 5 jogadores pendurados. E tudo isso aconteceu, Lucas Pedrosa. Perfeitamente. Quanto é que foi o placar agregado? 6-3 Botafogo. E é isso que importa. São 3 gols de diferença. O Botafogo fez seu resultado dentro de casa, na linda festa que fez a torcida no Newton Santos, no grande jogo do Botafogo, talvez, na história aí nos últimos 50 anos. 5-0 é um placar muito expressivo. Foi pro Uruguai, obviamente, tomou um 3-1, mas vamos ser sinceros, assim, o Botafogo teve a oportunidade de fazer mais gols dentro do jogo lá no Centenário, e o jogador do Peñarol acertou um chute absurdo, gente. Aquele chute ali, verdade. o primeiro gol, é um negócio que você não tem como se defender contra aquilo ali. No segundo chute, eu até acho que o John deu mole, tá? Eu acho que o John não conseguiu chegar na bola que ele poderia chegar pelo grande goleiro que ele é. Mas o primeiro chute é um chute indefensável. O Botafogo já tinha tido chance com o Marlon Freitas, o Botafogo já tinha tido chance com o Thiago Almada, chegou ao gol que era muito importante, eu falei isso aqui ontem, eu acho que o Botafogo inclusive faz gol no Uruguai, o que deixa ainda mais tranquilo. Tomou o terceiro gol, faz parte, mas no final das contas a gente tá falando aqui de uma equipe que merece muito por tudo que fez nessa Taça Libertadores, praticamente eliminado na fase de grupos, conseguiu fazer essa reviravolta. O Arthur Jorge chega também pra acertar esse grande elenco. No momento que o Botafogo precisou das peças pontuais na janela de transferências que a gente já citou aqui diversas vezes, Igor Jesus principalmente, mas Alex Telles, Alan, entre outros jogadores que chegaram no meio do ano, o Botafogo fez isso muito bem, repôs o que tinha que repor. O Botafogo chega a essa final sendo o melhor time da América do Sul, praticando o melhor futebol do Brasil. E é por isso que, na minha opinião, mesmo com um leve favoritismo, o Botafogo tem tudo para levar aí essa Taça da Libertadores pela primeira vez. Parabéns a todo o grupo, parabéns ao John Textor, parabéns ao Arthur Jorge, à diretoria do Botafogo, a todos os profissionais, porque esse trabalho, eu sempre falo isso aqui, não é acaso. O Botafogo não aconteceu do nada. O Botafogo aconteceu e está na final da Libertadores, está liderando o Campeonato Brasileiro, porque tem um trabalho sério sendo feito há mais de 2 anos e se preparou para isso. Porque, para quem não se lembra, desde essa época que a Fernanda citou, que era a Série B, o Botafogo já estuda virar SAF. Então o Botafogo não virou SAF de uma hora para outra. O Botafogo se preparou para virar SAF, virou com um dono que entende muito de futebol e entende as urgências que o Botafogo precisava para chegar nessa final. Vai ser campeão? Não vai ser? Isso faz parte. O esporte é assim. Agora, a competência foi coroada. O Botafogo está na final com todos os méritos. Ô, Vene Casagrande, aí falando ainda desse jogo aí, as belas palavras de Lucas Pedrosa, a gente viu um Botafogo que entrou de fato para administrar um 5-0, e tá tudo bem, né? Às vezes o caminho que o Arthur entendeu como esse era o melhor, e aí a gente logo entende a estratégia dele, e o sinal de alerta no 2-0, ele começa a escolher colocar personagens
como o Barbosa, que tinha um cartão, mas que ele poderia perder o controle da partida. Então, quando o sinal toca 2-0, ele coloca o Barbosa, que inclusive participa do início do gol do Botafogo. Ele desarma, domina no peito, leva para o Almada, que acha o Marlon, que acha o Almada de novo. E aí a gente começa a chegar nessa final de Libertadores, o Botafogo e o Botafoguense, entendendo quem é hoje a espinha dorsal desse time. É difícil falar de um elenco tão robusto como o Botafogo, com tantas peças positivas, mas a gente consegue entender uma espinha dorsal. E uma delas, um personagem importante, é o Alexander Barbosa, que chega no início do ano, uma coisa, esse cara é meio maluco, meu Deus, tomou um vermelho. E hoje, na minha opinião, é a alma da defesa do time do Botafogo. E talvez até a personalidade do Botafogo nessa Libertadores. Inclusive, é um baita exemplo de um jogador que a diretoria do Botafogo buscou, correu atrás, tirou lá do Fortaleza, porque ele estava praticamente indo para o Fortaleza, e muita gente aqui no futebol brasileiro questionando a chegada do Alexander Barbosa. E ele está mostrando dentro de campo a importância dele e, de fato, na minha opinião, concordo com você, ele faz parte dessa espinha dorsal aí do técnico Arthur Jorge. Isso não é um demérito aos demais atletas, muito pelo contrário, isso faz parte do jogo. Embora seja um elenco ali com muitos jogadores de qualidade, a gente pôde ver isso porque o Botafogo entrou com um time reserva. O ponto é esse. Eu acho que a vitória do Botafogo não é no placar. Independentemente da classificação, a gente já imaginava que fosse acontecer. A vitória do Botafogo é não perder nenhum jogador desses que estavam pendurados. E eu mencionei isso aqui ontem, a minha preocupação em relação a isso. Então, eu acho que a estratégia do técnico Arthur Jorge deu certo, conseguiu a classificação no placar agregado. Quem ganhou foi o Botafogo e ganhou muito bem, por sinal, porque foi 6-3. Então, não tem o que discutir. E eu, assim, só discordo do Pedrosa em um ponto. O Botafogo não joga o melhor futebol no futebol brasileiro. É o melhor futebol no futebol sul-americano há muito tempo. Embora o Atlético Mineiro isso também. Embora o Atlético Mineiro tenha crescido de produção, mas se a gente for parar e analisar, quem joga esse melhor futebol há mais tempo é o Botafogo. Sim. O Atlético Mineiro, até um mês atrás, muita gente botava como incógnita, como dúvida. É porque o Milito está fazendo o time crescer de produção no momento certo. Nas Copas. E a gente começa a entender como o treinador está fazendo diferença. Até porque, por exemplo, se a gente for parar e analisar, o placar de 3-0 do Galo no jogo de ida, beleza, chama atenção de maneira positiva. Mas o 0-0, da forma que foi construída diante do River Plate, também chama atenção de maneira positiva. Só que o Botafogo vem jogando esse melhor futebol há muito tempo. E outra, não importa quem entra em campo. O futebol do Botafogo é muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge. Independentemente das peças, todos sabem o que precisa fazer. Você pode parar e analisar. Tudo bem, o nível de técnica ali do jogador pode até cair um pouquinho, mas o que eles precisam fazer dentro de campo, eles fazem muito bem. Mas eu não sei nem se o nível técnico cai. Eu acho que ontem, na verdade, foi uma escolha mesmo. Ele tinha algumas coisas a cumprir. A primeira delas, se classificar, obviamente, né? E eu acho que de todas elas, ela, por incrível que pareça, ela era mais confortável. Só que, então é muito fácil. 5-0, gente, deve ter sido muito fácil. Não. A gente entra nesse jogo aqui, a gente fala Botafogo, Botafoguense, com medo. Se a gente tava com medo deles apanharem, desses caras tirarem alguém da final por uma integridade física, você imagina a cabeça deles. O início do jogo era todo mundo apanhando. A arbitragem da Libertadores, geralmente, ela deixa correr mais solto. E isso aconteceu ontem, porque na Libertadores é assim. Inclusive, o goleiro do Peñarol tem que ser suspenso por vários jogos. Que loucura o que ele fez é uma agressão, né? É uma agressão, porque na hora do jogo parado, durante o intervalo, ele vai e pisa no goleiro John. Sabe o que ele achou? Ele achou que não ia acontecer nada com ele, eu acho. Eles tentaram zicar o primeiro tempo todo o Botafogo. Não conseguiram. Que, aliás, parabéns para todos os personagens do Botafogo. A gente teve ali a expulsão do Matheus, enfim, é um menino, ainda está acontecendo, maturando no futebol, talvez foi muito grande esse jogo para ele, mas tirando o Matheus, que foi expulso, todos os outros jogadores tiveram um equilíbrio mental, Pedrosa, muito grande, porque eles provocavam, eles entravam de forma muito dura, muito firme, muitas vezes ele não marcava a falta. O Tiquinho sofreu um monte de falta naquela falta do domínio dele, que ele faz o pivô, que ele sofre muito aqui no Brasil, e o cara não marcava, assim, porque a Libertadores corre mais solta mesmo, né? Eles tiveram um equilíbrio mental muito grande, Pedrosa. E eu acho que
é um lado positivo da arbitragem não ter interferido negativamente na partida de ontem. Eu acho que eles conseguiram apitar de uma forma equilibrada, de uma forma justa, onde novamente se priorizou, como eu disse, a qualidade técnica do Botafogo. Eu concordo com o Vene que o nível cai bastante com o Igor Jesus no banco, com o Luiz Henrique no banco. Por mais que o Botafogo tenha um elenco maravilhoso, esses jogadores são imprescindíveis hoje, são dois dos... E o Almada também, né? O Almada também, enfim, mas eu acho que o Luiz Henrique e o Igor Jesus são mais a alma do Botafogo ainda. São jogadores que conseguem mudar qualquer partida a qualquer momento. Mas eu acho que no final das contas, gente, como você muito bem falou, Fernanda, equilíbrio mental, o Botafogo vai pra final com os seus titulares, sem ninguém suspenso, digamos assim. O Botafogo vai pra final com todos os méritos, faz o 5-0, consegue fazer gol lá, segura o Peñarol, que é um ímpeto normal eles tentarem alguma coisa, e vai pra final com muita moral. Nada do que aconteceu ontem vai respingar na final, muito pelo contrário, só se for pro lado positivo de que essa equipe cada vez mais tem ganhado a casca da Libertadores. E aí a final é aquilo que a gente já sabe. Que né? grande final, Grande final, duas equipes maravilhosas com jogadores espetaculares, Hulk, Paulinho, Scarpa, Daverson, Fausto Vera, Arana, aí olha o Botafogo, Luiz Henrique, Tiquinho, Igor Jesus, Thiago Almada, Savarino, John, e cara, é só gente do maior calibre possível, e é por isso que o Brasil tem dominado a Libertadores nos últimos anos, e a gente vai ver outra grande decisão lá na Argentina. Não só o Brasil, né, mas se a gente for parar e analisar o futebol carioca. Porque se o Botafogo for campeão, vai ser seguido, né, do futebol carioca. Flamengo, Fluminense e não Botafogo. só vencendo, mas figurando finais. Porque a gente tem o Flamengo em 19. Em 19, em 2021 aí 20 teve o Palmeiras e Santos, né? 21 foi contra o Palmeiras. Exatamente. 22 Flamengo e Atlético. E até 2019, e o Flamengo campeão, 23 o Flu, e agora o Botafogo na final da Libertadores. E o Cruzeiro está classificado para a final e o Corinthians pode se classificar hoje para a final da Sul-Americana. Eu tô de Cruzeiro hoje, a dar parabéns. E a Recopa pode ser final brasileira também. Verdade. É verdade, Vene Casagrande. Vem cá. Quando a gente fala no Botafogo, meu amigo, olha, bela campanha nessa Libertadores, já com a sua vaguinha lá na grande final. Se liga, fã de esportes, porque o Botafogo, em vários critérios nessa competição, ele é o melhor. Se liga quantos critérios interessantes, somente vitórias ali, acaba não sendo o melhor na competição, mas gols marcados, olha só, finalizações certas, tudo isso, finalizações no alvo, grandes chances, o Botafogo dando show nessa Libertadores. Muito legal, mas agora é a grande final. A final que acontece daqui um mês, e é por isso que eu quero falar com eles, olha só, vou mandar eles por aqui, porque se a gente teve uma partida sensacional que rolou lá em Montevidéu, a gente coloca um pouquinho dessa história agora no Sport Center. Eles tinham um sonho e mais 90 minutos. A gente foi amadurecendo cada vez mais e sonhando com isso desde o começo. Isso que é muito importante, a gente buscou o nosso sonho, a gente sabia que a gente tinha um sonho. Eles tinham a vantagem, mas também tinham um jogo com clima quente. No entorno do estádio, o ônibus com a delegação do Botafogo foi apedrejado. Chegámos ao estádio com vidros partidos e com os jogadores a ser atingidos por pedras dentro do autocarro. As pedras que entraram dentro do autocarro mexem no subconsciente dos atletas. Na arquibancada, torcedores do Peñarol pediam liberdade aos 21 presos no Brasil pelos confrontos com a polícia. A torcida do Botafogo ficou em uma parte bem isolada do estádio. Em campo, um time diferente. Com 5 jogadores pendurados, Arthur Jorge deixou 4 deles no banco, menos o goleiro John. A vantagem era grande, mas o Botafogo acabou chamando o Peñarol para o campo de ataque. E assim, o Peñarol foi chegando. De tanto tentar, saiu o gol. Lá de longe, Baez acertou o ângulo. Pérez ainda cabeceou na trave no primeiro tempo e quando John trombou com o jogador do Peñarol, Bastos salvou. No fim da primeira etapa, o goleiro Aguerre tentou provocar John, pisou no pé dele e foi expulso. Meu gesto foi que, pelo amor de Deus, como que não viu que o próprio goleiro, que viu que foi falta, estava reclamando de um lance que foi claramente falta. O Botafogo voltou do intervalo com um jogador a mais e chegou a ter um pênalti marcado a seu favor por mão na bola. Mas, depois de consultar o VAR, o juiz anulou a marcação. E aos 20 minutos, veio o segundo gol do Peñarol, o segundo de Baez. 2 gols sofridos e jogador expulso. Mateu Ponte, que entrou na vaga de Vitinho, levou o segundo amarelo por essa falta. Só que aos 42 minutos,
brilhou a estrela de Almada e marcou para o Botafogo. No minuto seguinte, Batista fez o terceiro do Peñarol. A vantagem construída no primeiro jogo fez a diferença. Apesar da derrota por 3-1 aqui no Centenário, o Botafogo conseguiu a classificação inédita para a final da Libertadores. Incrível, um sentimento incrível. Que a gente sempre sonhou com jogar uma final da Libertadores. Hoje estamos na final e muito felizes. É um marco histórico, é chegar a um patamar muito alto, é estar no topo daquilo que é as competições sul-americanas. Ganhamos eliminatórias, estamos na final e o Botafogo está na final da Libertadores 24. Extraordinário para nós. Nem o Botafogo de Garrincha conseguiu ir tão longe, né? É tempo de Botafogo. O torcedor do Botafogo pode comemorar que a gente está na final e a gente vai lutar muito para poder ganhar esse título e ainda, né, colocar o nosso nome na história. Se Deus quiser, vamos fazer de tudo para ser campeão. Sim, é tempo de Botafogo. É isso, é tempo de Botafogo. Aliás, o que dá para perceber é que o clima ali do elenco, da equipe técnica, é um clima excelente. Aliás, quem acompanhou ontem esse clima lá de Montevidéu, esse clima da classificação, Roberta Barroso, Rafael Marques chegando com a gente aqui no Sport Center. Senhores, o clima é notoriamente, está claro, que é muito tranquilo, todo mundo ali muito na mesma vibe, se é que a gente pode dizer assim, né? E claro que isso transparece até na hora dos jogadores falarem, até na hora do Arthur Jorge falar também, todo mundo falando ali da questão do clube unido, mas muito por conta de um objetivo comum que é fazer história com esse Botafogo, é isso, né? É isso, Luciano. E o Botafogo já fazendo história. E a gente vivendo também, né, Rafa? Toda essa história. Pela primeira vez, o Botafogo chega a uma final de Libertadores. Deu tudo certo. Foram várias fases, vários percalços ali pelo caminho. Mas o Botafogo se classifica na fase de grupos, consegue eliminar favoritos, Palmeiras, São Paulo, e chega a essa decisão. O clima no elenco realmente é muito bom. Ontem mesmo, Marlon Freitas falando, não tem vaidade nesse elenco. O Botafogo na final, mais uma final brasileira, Rafa. Desde 2018 que um time não... Foi a última vez que um time não brasileiro conquistou a Libertadores, que foi o River Plate. De lá pra cá, só brasileiro conquistando a glória eterna. E em 5 finais, né? Apenas uma vez tivemos o brasileiro contra o argentino, que foi no ano passado, a final entre o Fluminense e o Boca Juniors. De fato, essa soberania brasileira no continente, ela causa incômodos a quem, evidentemente, defende uma coisa um pouco mais equilibrada, distribuída, equitativa, mas aí isso versa sobre questões econômicas, né, Roberta? E também uma tentativa de alguns anos para cá da Conmebol de ter mais times de qualidade na competição, isso melhora o valor do produto, e aí ao imprimir mais qualidade você acaba invariavelmente aumentando a quantidade de vagas para os times brasileiros, e o Brasil tem se mostrado realmente soberano. Eu até costumo dizer que é mais difícil ganhar o Campeonato Brasileiro do que ganhar a Libertadores atualmente, e o Botafogo pode ganhar as duas, né? E você destacou essa questão do Botafogo ficar ultrapassando adversários importantes, né? Deixou para trás 11 títulos no mata-mata, 3 do São Paulo, 3 do Palmeiras, 5 do Peñarol. Então chega essa decisão muito credenciada também do ponto de vista institucional. Um desafio importante que o Botafogo tem, o Atlético também para essa decisão, é entender a dinâmica de um jogo em campo neutro, porque ambos usaram muito bem o fator campo nesse mata-mata da Libertadores, né? Precisa manter isso também na decisão, só que o jogo vai ser no Monumental de Núñez. O debate ainda sobre o jogo de ontem rende outras situações, outros contornos, sobre qualidade de jogo, sobre essa percepção de que o elenco do Botafogo é muito bom, mas alguns jogadores, talvez, em momentos mais agudos, de maior exigência, não respondem à altura o sentimento do torcedor, mas aí nós teremos um mês para debater isso pela frente até a decisão do dia 30 de novembro. E nós estamos aqui no monumento chamado Letras de Montevidéu, que fica em Pocitos, que é uma praia aqui de Montevidéu, às margens do Rio da Prata. Ao lado aqui tem outro bairro que é Punta Carretas, que é onde nós estamos hospedados. E é impressionante a quantidade de botafoguenses que chegam aqui, alguns até já dessa vez com um cenário um pouquinho mais tranquilo, arriscando colocar a camisa, né, Roberta? Verdade, Rafa. Já estão colocando a camisa, tiram fotos, um ou outro ainda receoso. Tinha um agora há pouco. Peraí, vocês estão com medo de colocar a camisa? Não vamos ter medo não dos uruguaios, e tirando fotos por aqui. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que ontem cravou a sua classificação para a final da Copa Libertadores. Mas eu falo mesmo que o Botafogo cravou a sua
ida para a final semana passada, quando fez os 5-0 no Newton Santos, né? Ontem poupou 5 jogadores, poupou muitos jogadores, 6 jogadores, né? Até o Almada tinha sido poupado até o segundo tempo. Então o Arthur Jorge poupou muitos jogadores, né? Não foi soberba, foi estratégia, né? Porque tinha 5 jogadores pendurados. Os principais jogadores dos times estavam pendurados com cartões amarelos, com essa regra da Conmebol patética, muito ruim, a qual prejudica uma semifinal como essa, né? Um jogo muito bom, um jogo muito bonito, foi prejudicado por não poder colocar todos os jogadores, porque os cartões não são zerados da semifinal para a final. Então, né, é isso. O Botafogo, mesmo perdendo por 3-1 no agregado, ficou 6-3, né? O Botafogo ainda conseguiu fazer um golzinho lá. Foi 6-3 no agregado para o time do Botafogo. E o Botafogo agora vai jogar contra o Galo, né? A final lá na Argentina. O Botafogo que agora tem um clássico pelo Campeonato Brasileiro, né? Tem um clássico pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco, né? No Newton Santos, terça-feira. E no sábado também joga no Newton Santos contra o Cuiabá. Esses são os 2 próximos jogos do Botafogo. E antes da final, pra vocês verem, antes da final da Libertadores, o Botafogo vai ter um confronto contra o próprio Atlético Mineiro, né? Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Então vai ter essa partida contra o Atlético Mineiro, vai jogar contra o Vitória, aí depois dia 30 joga contra o Atlético Mineiro novamente, dessa vez agora em definitivo, na final da Libertadores. Mas e aí? O que vocês acharam sobre a partida de ontem do Botafogo, do Glorioso, né? O que vocês acham aí, né? Quem são os principais responsáveis por essa derrota? Vocês acham que o Arthur Jorge fez bem em poupar esses jogadores, em segurar esses jogadores, não deixarem esses jogadores entrarem na pilha, não colocar esses jogadores em campo, né? Já que poderiam entrar em pilha e serem expulsos, né? É tanto que ainda o Almada entrou, mas ainda não estava pendurado, foi só poupado, né? E também o Barbosa, né? O Barbosa, se não me engano, o Barbosa também entrou. E é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!